para o mar, fico só e muito triste. Mas quando te vejo entrar, só em mim a alegria existe. Meu amor, meu amor, meu amor, dá-me um beijo, dá-me um beijo, dá. Pescador, 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 dessa boca salgada dá cá. Meu amor está pescando, ai nas águas desse mar. Eu a virgem vou rezando para boa sorte lhe dar. Meu amor está pescando, ai nas águas desse mar. Eu a virgem vou rezando para boa sorte lhe dar. Meu amor, meu amor, meu amor, dá-me um beijo, dá-me um beijo, dá. Pescador, 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 dessa boca salgada dá cá. Senhora da boa viagem, ó minha rica santinha, dai-lhe a luz da vossa imagem para entrar no porto de Vinha. Senhora da boa viagem, ó minha rica santinha, dai-lhe a luz da vossa imagem para entrar no porto de Vinha. Meu amor, meu amor, meu amor, dá-me um beijo, dá-me um beijo, dá. Pescador, 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 dessa boca salgada dá cá. Dele tende compaixão, dai-lhe força e coragem, dai-lhe a vossa salvação, Senhora da boa viagem. Dele tende compaixão, dá-lhe força e coragem, dá-lhe a vossa salvação, Senhora da boa viagem. Meu amor, meu amor, meu amor, dá-me um beijo, dá-me um beijo, dá. Pescador, 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 dessa boca salgada dá cá. Em nome do Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, saúdo não só os presentes nesta sala, bem como todos quantos nos acompanham pelas redes sociais. Esta sessão iniciou-se com o Vira da Boa Viagem, interpretado pelo Grupo Etnográfico de Ariosa, cuja colaboração desde já agradecemos. Como já referido na nossa sessão de abertura, estas jornadas surgem no âmbito do nosso objeto e inserem-se nos eventos comemorativos do nosso 10º aniversário. A propósito desta efeméride, lançamos hoje mais um evento, o concurso de fotografia da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, subordinado ao tema das jornadas Honra os Teus Velhos, cujo respectivo regulamento estará disponível para todos os interessados na página da Fundação. Serão aceitos a concurso apenas fotografias a preto e branco, estando previstos 3 prémios e 5 menções honrosas, bem como a publicação das imagens premiadas e outras na edição comemorativa destas jornadas, a ser lançada na data do 10º aniversário da Fundação. E agora chegou a altura de ouvirmos a comunicação desta noite. A presidir esta sessão e a moderar as intervenções, teremos a doutora Sandrina Esteves, comissária de Honra aos Teus Velhos, Habitar, Acolher e Viver a Idade Sénior. E, como palestrante, a doutora Manuela Coutinho. A partir de agora, tem a palavra a doutora Sandrina Esteves. Boa noite a todos, boa noite a doutora Manuela, pela sua presença, agradeço-lhe imenso. Neste momento, toca-lhes dizer que este ciclo de palestras tem como objetivo atingirmos ou contribuirmos para uma mudança cultural,
mudança política, social e familiar. Como forma de tornar o nosso idoso um cidadão mais feliz, dando-lhe a oportunidade de se afirmar como um ser holístico, capaz de contribuir pela sua experiência, pelo seu conhecimento e pelos seus valores para o desenvolvimento económico e social da nossa sociedade. Assim, tornaremos também uma sociedade mais coesa e a inclusão estará no cerne desta questão. Assim surge esta primeira palestra, a emergência da economia social, abordagem ao terceiro setor, tema que será apresentado pela doutora Manuela Coutinho. Uma breve introdução à biografia, portanto, da doutora Manuela. Ela nasceu em 58, é natural de Viana do Castelo, trabalha atualmente no Centro de Respostas Integradas de Viana do Castelo, com assistente social na Segurança Social, no Instituto Superior de Segurança Social, colabora com a Universidade Fernando Pessoa, tem um mestrado em Economia e Política Social desde 93, doutoramento em Economia em 2002, em 2010 termina a pós-doutoramento na linha de Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional pela Faculdade de Ciências Económicas e da Universidade Federal de Minas Gerais do Brasil, dedicando-se a temas de requalificação urbana, impacto, gestão, impacto, estratégias e respostas para as cidades, principais áreas de intervenção e estudo, terceiro setor e a economia social, o capital social e competência para criar valor social, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, gestão e requalificação urbana, propostas e estratégias para cidades. Por isso, agora, vou deixar-lhes com a doutora Manuela Coutinho e acreditem que vamos viajar pelo mundo da economia social como pilar essencial na construção da felicidade. Ok. Obrigada, Sandrina. Ora bem, obrigada. A Sandrina tem razão em se enganar. Boa noite a todos que já fui cumprimentando mais ou menos. O meu colega da Segurança Social, aqui o vereador Ricardo Carvalhido, a doutora Flora, assim, o Manel. Pronto, estou a falar assim daqueles que eu já não via também há algum tempo, como o Manel. A minha equipa com quem eu trabalho todos os dias e que, pronto, e a todos vocês que mais ou menos eu vou conhecendo. Obrigada por aqui estarem e espero que isto seja também uma conversa, que não seja só a falar. A gente às vezes perde-se, não sei se é isso que vai acontecer. Eu tentei trazer então aqui uns papéis e tudo, precisamente para ver se não me perco muito, que isto já é à noite. Mas a Sandrina, eu ia dizer, tem razão em se ter enganado, porque eu de facto já passei também por vários serviços. Estive há pouco tempo no Centro de Respostas Integradas e estou, ainda não há um ano que voltei para a Segurança Social, portanto vou atravessando e fazendo o caminho, porque é a minha forma de estar e é aquilo que eu gosto de fazer. Ora bem, a Sandrina falou-me, isto é a responsabilidade da Sandrina, antes da pandemia falou-me nestas, não foi? Nestas jornadas e tal, e disse-me, olha, eu pronto, estou a contar consigo. Pronto, tudo bem, pode contar, mas realmente nunca mais fui contactada, até que há muito pouco tempo recebo uma mensagem da Fundação com o programa Honra os Teus Velhos. Nem me lembrei de ver o programa e acreditem que de repente um amigo meu que estará cá na próxima semana a conversar me disse, olha pá, a Sandrina falou-nos e agora olha, estamos no programa, o quê? Bem, tudo bem. Também aquilo que eu vou falar não é alguma coisa que eu tenho vindo também a trabalhar, que já tenho vindo a falar, portanto, e que eu gosto de falar e gosto sobretudo de repensar
renovar a nossa forma de pensar, a nossa forma de estar, a nossa intranquilidade. Depois, intranquilidade, eu disse bem, portanto, a nossa intranquilidade que exista sempre, que nunca paremos com aquilo que existe. E depois deste primeiro pequeno vídeo que vocês viram, vocês vão ver que eu não vou ter muito mais para dizer. Já está quase tudo, porque aquilo que nós vamos hoje aqui falar e que eu trago para vos falar é realmente de pessoas. É de pessoas, é de comunidades. É de todos nós. Não é por acaso que eu escolhi este primeiro, que é a nossa Praça da República, que é o nosso ícone aqui da cidade, e esta frase que também cantada por várias fadistas, eu gosto muito da Marisa, que esta frase, porquê? Porque de facto é de comunidades, é de pessoas, é de formas de estar que nós vamos aqui falar hoje. A economia é qualquer coisa que tenha a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com o nosso dia-a-dia, portanto, tem que ser falada neste contexto. A economia social, pelo nome que lhe deram, e nós podemos falar de muitos conceitos, a economia social, a economia solidária, a economia... pronto, daqui a bocado lá chegaremos também, mas é de facto de comunidades, é de pessoas que nós estamos a falar, é de formas de estar em comunidade, de formas de resolvermos os nossos problemas. Aqui a comunidade Viana resolve de uma maneira, Ponte Lima resolverá de outra, Melgaço, o Algarve, os Estados Unidos da América resolvem de outra maneira. Portanto, e isto é muito importante nós percebermos que estamos sempre a falar de comunidades e que estamos sempre a falar de pessoas. Portanto, estamos a falar de nós. E estamos a falar de nós também como grandes idealistas, como idealizadores que faz aquilo que idealizou. Por isso que nunca há tranquilidade, por isso que nunca paramos, por isso que temos que reinventar as respostas, que reinventar a nossa forma de enfrentar a sociedade, a nossa forma de estar, a nossa forma de pensar. Ora bem, isto era, de facto, o primeiro... Porquê? Porque é o cenário que eu gostava, o cenário em termos de forma de estar, que eu gostava que nos acompanhasse e que acompanhasse as nossas cabeças durante aquilo que eu agora vou dizer. Ora bem, e do que falamos então, quando falamos de... que é que eu parto para... É assim, se alguém quiser de vez em quando interromper, pode estar à vontade. Eu não me perco porque trouxe os diapositivos, senão não sei se não me perderia. Mas, é assim, de que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de facto de economia que tem a ver com o nosso cotidiano. Eu não gosto muito quando nós falamos que a economia é alguma coisa que nos maltrata. Não, porque nós é que vamos em prática a economia, não é? Somos nós que pensamos, que idealizamos, evidente, com todos os ideários e com todas as políticas que também criam fronteiras e criam modelos. Mas é de pessoas e é de sociedades que nós falamos. Então, falamos da história. O que é que nos diz a história? Nós podíamos ir quase ao tempo de Dom Afonso Henriques, podíamos ir muito longe para falar, por exemplo, das confrarias, de falarmos da Ordem de Malta, portanto, há muita coisa que ao longo dos anos e ao longo dos séculos se foi criando, se foi organizando para que a sociedade, para que as pessoas conseguissem organizar e resolver, sobretudo, ultrapassar as suas necessidades, aquilo que sentem que é necessário, aquilo que as priva de bem-estar, de saúde, etc. Mas eu vou começar no século XVIII com a industrialização. Porquê? Porque está mais perto de nós, às tantas, vamos fazer aqui uma história mais interessante. Porquê? Porque a industrialização, de facto, foi o grande momento
um dos grandes momentos em que as pessoas começaram a deixar as cidades, começaram a deixar o espaço rural e criou-se uma mudança enorme que ainda hoje nós falamos dela. As famílias começaram-se a desagregar, a economia familiar até aí começou a desagregar-se também, as pessoas vieram para as cidades sem quaisquer condições, as cidades, em termos de higiene, em termos de construções, portanto não havia. As pessoas idosas deixaram de ser, começaram, ainda no século XVIII, a deixar de poder sobreviver sem ter, ou melhor, deixar de poder ter um rendimento a que socorrer, porque deixou a economia familiar começou a desfazer-se. As pessoas que vieram para as cidades, estamos a falar daqueles que vieram para as cidades, passaram a depender de um salário, o que quer dizer que não existindo salário, também não existia depois o núcleo da família. Portanto, começou de facto a haver uma série de problemas graves ao nível das cidades e isto foi uma viragem muito grande e levou, de facto, a que se começasse a pensar em respostas para ultrapassar como é que vamos resolver as questões de quando deixamos de poder trabalhar. Nós temos crianças que também não trabalham, na altura começou de facto a haver verdadeiramente a questão do trabalho infantil. Até lá as crianças participavam na vida familiar, na vida agrícola, de uma outra maneira. Portanto, há todo um desenho que se desfaz, que se começa a desfazer em termos da economia e em termos da forma de estar ao nível da sociedade. E então as pessoas também precisaram de se começar a organizar. E surgem, de facto, é um grande momento em que surgem cooperativas, em que surgem mutualidades, em que surgem os sindicatos, com uma forma de estar muito idêntica às cooperativas e às mutualidades, porque as pessoas precisavam de começar a pensar quando deixarmos de trabalhar, como é que nós vamos sobreviver, quando nós ficamos doentes, como é que nós vamos resolver, quando não temos condições numa habitação, como é que nós vamos. Portanto, as pessoas que realmente precisaram de se organizar. Portanto, isto foi um momento muito grande, foi também uma escola, não é? Para muitos chegou até nós, as cooperativas, as mutualidades, etc. Portanto, depois estava a dizer a questão da incapacidade, da dependência, tornou-se de facto um problema social grave. Pronto, isto para falar um bocadinho em termos históricos, em termos de como é que começaram a surgir. Evidente, nessa altura já existiam as misericórdias, já existiam os albergues, os hospitais, mas nós sabemos também que nessa altura essas instituições, era assim que acreditavam, era assim que faziam, quem é que ia para os albergues? Tudo aquilo que incomodasse ao nível da sociedade, tanto ia uma prostituta, como um cego, como um deficiente, como alguém que estava na rua a incomodar, não é? Portanto, os albergues, as misericórdias, na altura, hospitais também da misericórdia, portanto, eram muito mais para receber, para esconder tudo aquilo que atrapalhava a da sociedade, não é? Era isso que se acreditava e foi isso que se fez. Entretanto, o que é que nos diz a ciência? Que a ciência foi também evoluindo com todo este cenário em termos de sociedade. Portanto, França foi de facto um país com uma forma que começou exatamente a idealizar as questões da economia social, como elas foram evoluindo e chegando até hoje. Temos também as experiências do Reino Unido, por exemplo, dos grandes pioneiros de Rochdale, que era um movimento cooperativo, que, pronto, o Reino Unido e a América tinham uma outra forma de estar a este nível, que é, portanto, enquanto em França a economia social era de facto, portanto, as pessoas
agrupavam-se, as pessoas reuniam-se e procuravam criar a sua própria cooperativa, portanto, cotizavam precisamente para beneficiar depois dos serviços da cooperativa, das mutualidades, etc. Inglaterra e o Reino Unido teve sempre uma outra forma de estar e outra perspectiva, que era realmente as pessoas associavam-se, mas para criar serviços para a comunidade, um bocadinho à semelhança daquilo que existe no desenho das nossas IPSS, não é? Das nossas instituições privadas de solidariedade social. Portanto, as sociedades que depois foram seguindo, coube-nos por cima dos ombros de todos estes idealistas e andando mais além, de acordo com aquilo que também acreditávamos e de acordo também com as necessidades de cada sociedade. E da forma como ia evoluindo a sociedade, da forma como a sociedade também ia acreditando o que é o bem-estar, que necessidades é que temos, e, portanto, a forma como queria resolver. É evidente que tudo isto levou, e nós, se pensarmos, por exemplo, em Portugal, não é? Nós, no final no início já do século XX, com a Primeira República, em que, de facto, os idealistas também, portanto, tiveram um papel muito importante, por exemplo, ao nível da educação, ao nível, não é? Foi o primeiro grande momento que eu não sei se vocês sabem, mas em que a educação era obrigatória. Depois deixou de ser, por questões que todos sabemos que a história foi construindo, depois deixou de ser, e eu penso que depois foi em 1958, não é, que voltou a ser obrigatória. Pronto. Mas, como é que eu ia dizer? Portanto, a economia social e todas estas organizações foram surgindo primeiro com um cariz também cooperativo, mas também paternalista. Paternalista porque problemas da sociedade assim o exigiam. Nós tivemos a tuberculose, tivemos a pneumónica, houve uma série de problemas também mundiais, não é? E que se veio a perceber que tinham a ver com o quê? Com falta de condições, falta de higiene, com falta de alimentação correta, e então começou por se criar, que nós tivemos também em Portugal, as cantinas, a sopa dos pobres, etc. Pronto, e as próprias instituições iniciais tinham de facto um cariz muito paternalista. Sim, não estou a falar das cooperativas, que também se foram afirmando, tinham e tiveram precisamente que se ir adequando, que ir repensando de acordo com aquilo que a sociedade foi acreditando e que os modelos políticos também foram impondo. E a escola? A escola tem que ser, tem que abraçar a sociedade, não é? Tem que ser muito para além dos muros. Nós sabemos que durante muito tempo a escola falava muito da cátedra, pronto, havia o professor que tinha todo o seu saber e os alunos ouviam. Realmente estamos agora já num tempo novo, não é? Portanto, a escola tem que fazer passar a mensagem aos seus alunos, de facto, do seu papel ao nível da sociedade, em termos da participação, em termos das aprendizagens, etc. Eu, portanto, resolvi pôr sobretudo estes 3 pontos que eu me parece que são aqueles mais importantes e que mais marcaram as questões da economia social e os seus valores e os seus princípios, pronto, e que de certa forma começaram, portanto, como eu disse, no século XVIII. E eu costumo até apresentar aqui um quadro que às vezes até o divido mais, mas eu só pus no início e o fim, que é de facto da Revolução Francesa, século XVIII e XIX,
os grandes princípios, não é? Da liberdade, a igualdade e a fraternidade. Eu acho que isto que é, pronto, que nos enche-nos os olhos e enche-nos o coração. E o que é que hoje nós falamos? Não é? Como é que eu traduzo hoje estes 3 princípios? Estamos no século XXI. De facto, a liberdade, que é a nossa liberdade de afirmação no mercado, a liberdade de afirmação pela educação, a liberdade de afirmação pela nossa cultura, portanto, que é precisamente as questões da competitividade hoje, não é? As questões da igualdade, que hoje traduzo como sendo da solidariedade, porque é a igualdade de acesso, a igualdade de acesso a todos os bens, a possibilidade de todos termos o mesmo acesso aos recursos para termos as mesmas condições de saúde, as mesmas competências, a mesma segurança. E as questões da fraternidade, que é a sustentabilidade, que é esta nossa forma de respeitar o nosso espaço, de respeitar as sociedades vindouras, e que a OMS tem esta palavra, possivelmente vocês também já ouviram falar da vivibilidade, não é? Que é este viver pleno em sociedade. Portanto, eu gosto muito de fazer isto porque realmente a Revolução Francesa quase que foi ontem, não é? E trouxe-nos o seu sonho e nós temos que continuar com este sonho. Portanto, a sustentabilidade, que é, lá está, pôr a economia ao serviço precisamente da eficácia social, não é? Eu preciso de ser lucrativo, eu preciso, daqui a bocado vamos ver isso melhor, eu preciso de ter lucro, eu preciso de aferir os recursos com eficiência, mas sempre pensando na eficácia social. Portanto, não vamos deixar de falar em economia, nós estamos a falar em economia, não é? Eu estou a dizer isto também porque muitas vezes as pessoas dizem, a economia social, assim, uma coisa qualquer, é uma coisa... Não, a economia social é economia, é pensar como é que nós podemos tratar os nossos recursos com eficácia, com eficiência, porque os recursos são aqueles que existem, como é que nós conseguimos investir para os multiplicar, porque nós precisamos de investir para as sociedades que vêm, nos nossos filhos, nos nossos netos, etc. Se nós só tivermos o dinheiro para nos sustentarmos, para viver o dia-a-dia e para nos sustentarmos, de facto nós não avançamos, não é? Nem conseguimos, porque não conseguimos investir num bem maior. Portanto, precisamos precisamente de fazer esse investimento e de ter lucros e de ter património para além daquele que nos sustenta no cotidiano, porque senão a sociedade também não avança, também não podemos investir. Portanto, era um bocadinho para ultrapassar aquela ideia de que, pronto, é qualquer coisa assim do social. E depois do social, vocês desculpem, do social todos sabemos, não é? Só que às vezes isto é como tudo. Às tantas de direito, sabe quem estudou direito? De engenharia, não é? Engenharia ou qualquer coisa parecida, sabe quem estudou engenharia. De educação, sabe quem estudou ciências da educação, etc. E de intervenção social também sabe quem estudou intervenção social. Desculpem lá eu agora estar aqui a puxar a brasa para a minha sardinha, porque sou assistente social de formação de base, não é? Que me seguiu, de facto, este ser assistente social, não há dúvida que foi um berço que me marcou até para a economia e na minha forma de estudar a economia e daquilo que eu quis investigar ao longo destes anos. Mas é preciso saber, porque... E eu estou a dizer isto porque confrontamos-nos muitas vezes com intervenções paralelas de alguém que, pronto, está na sociedade, também resolve os problemas, mas às tantas não está a saber intervir porque não teve os instrumentos
para o fazer. Não é eu, um assistente social ou um psicólogo ou alguém de direito, eu vou pedir o apoio que os instrumentos da sua formação lhes deu para trabalhar. Em serviço social nós temos também uma perspectiva de intervenção, de pensar a pessoa como o agente principal da sua própria melhoria, do seu próprio bem-estar. Portanto, temos também os instrumentos para pensar estas questões do desenvolvimento. A economia social precisa de nós todos. Precisa de quem trabalha a intervenção social, precisa de bons professores que queiram investir nas nossas crianças, precisa de bons economistas que queiram trabalhar e pensar estratégias de intervenção, precisa de direito. Portanto, precisamos todos, e somos poucos, para fazer uma sociedade melhor. Ora bem, então, em que valores é que eu já fui falando um bocadinho disto? A economia assenta precisamente a economia social na vitalidade da sociedade. E a vitalidade da sociedade, eu fiz uma altura um trabalho, precisamente na altura do meu pós-doutoramento, em que fui estudar a vitalidade de espaços urbanos. De facto, o que é que marca os espaços urbanos? Não é o mobiliário, não é, que também marca, mas quem lhe dá forma e conteúdo são as pessoas, não é? Portanto, e então, como é que eu posso perceber a vitalidade de uma comunidade? Eu tenho que perceber as suas motivações, tenho que perceber a forma como se relacionam, tenho que perceber se se sentem de facto motivados, passa a expressão, para trabalhar as suas próprias competências. Porque nós sabemos que uma das marcas da pobreza e uma das marcas de bairros, e que qualquer pessoa, seja do município, seja de qualquer intervenção, sabe que há bairros que são de uma pobreza enorme. E o que é que acontece? Aí as pessoas não se sentem quase também como espaço de pertença àquele bairro. Foram perdendo de tal forma, começaram por perder rendimentos, depois perdem capacidade de se dar com a vizinhança, porque depois são olhados, até que a certa altura não se sentem de facto já sequer vontade. Para que é que eu vou trabalhar? Não estou a ver nada que isso vá acrescentar ao meu bem-estar. Portanto, só isto já quer dizer que vamos ter que trabalhar muito o caminho que aquela pessoa que teve perdas e foi descendo, e vai ter que subir outra vez até à tona antes de lhe podermos de facto exigir um comportamento dito normal ao nível da sociedade, não é? Portanto, as questões da motivação, que de facto foram muito estudadas pela forma como os espaços urbanos estão organizados, pela forma como as pessoas participam ou não e aproveitam os espaços verdes, se há ou não muitos prédios, por exemplo, esvaziados, que são prédios onde há medo, pronto, portanto, isso para estudar as questões da motivação. Outra das questões era as questões das competências e das capacidades, que se vê pelos níveis de saúde, pelos níveis de rendimento, pela capacidade das pessoas poderem ou não consumir. Portanto, as competências. Por outro lado, as cumplicidades entre as culturas e gerações. E eu falo muito nisto, porquê? Porque ouve-se muitas vezes nos nossos velhos, por exemplo, é isso que nós estamos hoje aqui uma das questões que estamos aqui a falar, os nossos velhos. Porque as gerações já não querem tratar dos seus velhos e tal. É assim, eu já, talvez há uns 30 anos, lembro-me de ter tido uma discussão com uma instituição que estava a criar um centro de atividades de tempos livres. O que é que acontece? Como é que eu posso querer que jovens sintam responsabilidade pelos seus avós e um dia pelos seus pais, se a sociedade alterou?
as crianças começam logo, vão logo de manhã para a creche, vão logo de manhã para o coisa. Não são elas já que vão tratar do seu pequeno almoço, nem que vão ajudar a dar o pequeno almoço a ninguém, não, é outra, e isto não vai voltar atrás, vai por outro caminho que nós também não sabemos. Mas as cumplicidades entre gerações têm que ser reconstruídas ou repensadas ou reobservadas, porque já não são as mesmas. Eu não posso crer que as corresponsabilidades que existiam entre gerações sejam iguais, e temos que perceber isso, não é? Pronto, por isso é que há instituições, por isso é que estamos todos aqui também intranquilos e a pensar coisas novas. Portanto, temos que perceber as novas cumplicidades que estão aí, que se criam, não é? Temos é que estar atentos para as entender e reconstruir e melhorá-las. Outra das questões, a pedagogização da economia, que é, a economia de facto é uma ciência da relação. Nós, quando estamos em economia, estamos sempre na troca, no investimento, no consumo, etc. Portanto, é uma ciência da relação por natureza, não é? Assim como é a pedagogia ao seu nível, também, essencialmente, uma ciência da relação, e a economia também. Isto foi uma das coisas que a mim me apaixonou quando me decidi a ir para o mundo da economia. Quando descobri, que me deu que de facto a economia é uma ciência de relação. Estamos sempre em movimento de troca, de consumo, etc. Portanto, o que é que nós precisamos de perceber? É este estar pedagógico da economia. E a economia social preocupa-se de facto com este estar pedagógico, que é um estar de aprendizagem, uma sociedade aprendente. Eu tenho que estar numa posição de perceber permanentemente como é que eu vou investir, como é que eu vou consumir, de forma a ter uma sociedade melhor, uma sociedade onde os recursos chegam para todos, chegam a todos, onde todos têm direito a ter as suas condições, etc. Portanto, o que é que de facto a economia social traz de novo? E nós daqui a bocado vamos lá chegar, porque é uma economia, onde nós já lá vamos chegar, de coautor e de corresponsabilidade. Nós já lá vamos chegar. Portanto, ora bem, quais são, então, os grandes princípios da economia social? Estes que falei até agora já é muito o cenário, não é? Daquilo que portanto, eu quero que vocês não percam esse cenário. O princípio da pessoa e do... há 7 grandes princípios, que às tantas todos vocês conhecem, que eu trouxe-os aqui porque era disso que nós hoje falávamos, mas eu vou retirar 2 em especial. Um é este, o princípio da pessoa e do objeto social sobre o capital. Portanto, são de facto as pessoas que dão conteúdo, que dão valor, que acrescentam valor ao seu espaço, que acrescentam valor à sociedade. Portanto, e quais são então os grandes princípios? A adesão voluntária e aberta, portanto, todos conhecem, não é? Portanto, ninguém tem que estar numa organização de economia social se não quiser, só organiza uma instituição de economia social quem quer estar, até porque elas continuam a ser a partir sempre de uma associação, mesmo que depois venham a ter o estatuto de IPSS, mas tem como partida uma associação, o controle democrático pelos seus membros, a conjugação dos interesses dos seus membros com os interesses gerais, portanto,
os membros têm que ter sempre como objetivo o fim social de cada organização. Como vocês sabem, fala-se muito da não lucratividade, mas o lucro pode existir, a mais-valia pode existir, tem é que ser depois investido na própria organização ou em serviços daquela comunidade que melhorem. Portanto, não pode ser dividido pelos associados, ou então não estamos a falar de economia social, nem de uma organização de economia social, portanto, tem que mudar o seu estatuto. A defesa e a aplicação dos princípios da solidariedade e da responsabilidade. Portanto, este é outro também dos grandes princípios. Todos eles são importantes, mas eu resolvi ressaltar este e aquele de há bocado, por sentir que me diziam mais relativamente àquilo que eu hoje estou aqui a falar. A autonomia na gestão e na independência dos poderes públicos, portanto, é assim, de facto, a gestão destas organizações é da autonomia da própria organização. Nós sabemos que o Estado tutela as organizações, mas a gestão é da tutela, mas não no sentido da gestão, portanto, a gestão e a organização é da própria instituição. E o destino da maior parte dos excedentes a favor do desenvolvimento sustentável, da melhoria dos serviços aos seus membros e do interesse geral, que era aquilo que eu há bocado estava a dizer. Portanto, pode haver lucro, é bom que exista mais-valia, nós sabemos é que é muito difícil. Porquê? Porque estas organizações tratam de questões, eu não vou tirar lucro para fazer terapias com meninos com paralisia cerebral, com crianças que nasceram com paralisia cerebral, ou não vou tirar lucro, portanto, com problemas que afetam populações que depois não conseguem, porque não têm capacidade, seja económica, seja familiar, seja o que for, para os resolver. Portanto, a sociedade não pode tirar, uma organização não pode tirar lucro disto. E então a economia social, as organizações, têm que pensar, têm que inventar, e vocês sabem, todos aqueles que trabalham em instituições, têm que inventar uma outra forma de lucratividade, ou melhor, de conseguir excedente e de conseguir mais-valia para depois poder investir. Às tantas, responsabilizando a sociedade civil e a economia lucrativa. Porquê? Porque a economia lucrativa e todos aqueles que participam na economia lucrativa também são pessoas. E eles também precisam destas organizações depois para resolver os seus problemas. Portanto, nós precisamos uns dos outros, e a economia lucrativa e todos aqueles que desenvolvem e que estão nesse setor, que também é importante, que também é, mas vai precisar depois também das organizações, onde é que eles têm os seus filhos, os seus meninos, os seus velhos, etc, etc. Pronto. Portanto, isto é só para dizer que, de facto, nós não podemos, nem podemos só pensar no setor público. O setor público também tem uma responsabilidade grande em termos de intervenção nestas instituições, em termos de garantir a repartição dos rendimentos, em termos de garantir a sustentabilidade também destas organizações. Pronto, e falo aqui não só da segurança social, mas falo da autarquia, falo de uma série de poderes públicos que de facto investem muito nestas organizações, porque é corresponsabilidade ao nível da sociedade no seu todo, não é? Na garantia da sobrevivência destas organizações. Portanto, bem não me perder, então, estamos aqui a falar então na questão dos grandes princípios da economia social e na forma como os outros setores também têm. Ora bem, eu então criei aqui 2 quadrozinhos que têm a ver, que é assim, é de facto uma economia de coautoria. Porquê? Porque ela vai sendo construída à medida que é necessária.
Portanto, todos somos autores, não existe um autor. Nem existe alguém que foi ler muitos autores para depois fazer uma organização de economia social. Não. É de coautor. Todos nós somos autores das respostas que vamos implementando. E então, a natureza experimental das atividades é uma coisa muito boa, muito rica deste tipo de organizações. Nós, no serviço público, não podemos inventar muito, nem podemos experimentar muito, porque quando se cria o serviço, tem que se criar uma estrutura tão pesada que depois, se a estrutura não estiver bem, fica muito caro ter que desfazê-la e voltar a fazer outra. E isto é uma grande riqueza ao nível destas organizações, é a experimentação. Porque se de facto começarem a trabalhar num determinado serviço, aquele serviço deixa de ser necessário ou aquele serviço não vai ser resolvido daquela maneira porque aquela comunidade quer resolvê-lo de outra e pode-se adaptar e pode-se adequar. Portanto, é uma riqueza muito grande esta capacidade de experimentação. Temos é que ter arte para experimentar, porque não estou a falar em experimentar em pessoas, não é? Estou a falar em experimentar estratégias de resposta, não é? Pronto, portanto, a capacidade para traduzir as ideias em práticas, porquê? Porque nós podemos traduzi-las e agir no momento, e podemos e temos que o fazer, porque ninguém espera para se sentir melhor, ninguém espera para não ter fome, não é? Eu não vou dizer tens fome, então espera aí que eu vou fazer um plano, vou buscar um modelo de organização para ver se te resolve a situação, não é? Ninguém pode esperar para ter saúde, não é? Portanto, a criação de alternativas às organizações conduzidas pela lógica do lucro e do mercado. De facto, é muito fácil ter lucro com uma fábrica de sapatos, não é? Posso ter, porque posso criar a fábrica de sapatos num espaço onde a mão de obra é mais barata, onde a matéria-prima é mais barata, etc. E depois, até quando ali começar a ser mais caro, eu deslocalizo. Posso ir para o outro lado, não há problema. Uma organização de economia social, não se pode deslocalizar. Eu não posso criar uma organização onde não há pessoas, onde se estou uma organização para idosos ou para crianças ou até outro tipo de uma cooperativa de azeite, tem que ser numa zona em que haja azeite, não é? Portanto, não vou criar essas organizações, não posso deslocalizá-las para um país onde a mão de obra depois seja mais barata, não. Elas têm que existir onde são necessárias. A importância que coloca na perspectiva do desenvolvimento local e da inserção social e a ligação que estabelece entre a formação e os efeitos práticos da mesma. Porquê? Porque, de facto, é um setor também muito preocupado com as questões da formação e com a necessidade de formar muito do seu público, não é? Portanto, estas organizações não são só para público com problemas de inserção social, todo tipo, mas todo esse público com dificuldades de inserção, com pobreza, e agora nós temos o público que são os migrantes e os refugiados que vêm e que vêm cada vez mais à procura da paz, à procura de condições melhores, não é? Que vêm, e, portanto, precisamos, de facto, de lhes dar formação. Precisamos também de aprender muita coisa com eles. Eu queria dizer que, de facto, muitas vezes nós olhamos do alto da nossa segurança e do nosso sofá, mas temos muito que aprender com aqueles que chegam, que muitas vezes sem formação, depende muito do tipo de público, mas muitas vezes também com grandes competências. É evidente que depois, em termos de sociedade, nem sempre é possível o reconhecimento das suas habilitações, o que lhes impede de terem muitas vezes a profissão que gostariam, etc. Mas pessoal, para além de todo o sofrimento que muitos deles passaram para cá chegar. E, portanto, que os levou a cá chegar. Portanto, por um lado, de coautoria, somos todos autores. Vejam só a nossa responsabilidade aqui.
por outro lado, de corresponsabilidade, não é? Porque somos todos responsáveis. A importância que confere ao aspecto da participação, as redes, não é por acaso que, à medida que foi evoluindo, agora aumentaram os recursos, aumentaram as respostas, então temos que ter uma rede, porque senão não vamos conseguir articular-nos de forma eficaz, não é? Portanto, e surgem as redes e nós não conseguimos sequer trabalhar de outra forma que não seja em rede. Eu, pelo menos, cada vez que me surge alguma coisa, a minha cabeça vai logo para onde é que eu vou buscar o apoio para esta pessoa, com quem é que eu vou falar, qual é a instituição, qual é a organização. Quem trabalha comigo sabe, coitada, que eu tenho, que é assim, porque temos de facto muitos recursos e também temos que os saber aproveitar. Neste momento nós temos muitos recursos e precisamos de muitos mais, não é? Portanto, a partilha das responsabilidades, a multiplicação de poderes, porque isto tem a ver precisamente com a capacidade das organizações poderem decidir por si a sua ação, a capacidade para conciliar a criação de novos equipamentos ou serviços com a preocupação pelas questões ambientais, pelas questões da sustentabilidade. Realmente vocês estarão a lembrar-se de organizações em que isto acontece, o aproveitamento da complementaridade entre programas e fundos, e estamos agora, há uns anos para cá, com esta riqueza também, esta possibilidade de podermos complementar ações e de podermos complementar bem ou enriquecer os projetos graças aos fundos e à sua complementaridade, e o reforço do capital social, portanto, do nosso património. Eu até quando falo em capital social não estou a falar em capital económico, estou a falar do nosso património intangível, do nosso espaço, que eu costumo dizer que daqui para dentro temos muita responsabilidade. Portanto, é o nosso espaço de responsabilidade, o nosso espaço de tomada de decisão, o nosso espaço, o nosso património que não é tangível, que dos afetos, etc. Pronto, portanto, o reforço, de facto, estas organizações têm como responsabilidade também o reforço do capital social, quer do seu corpo, dos seus recursos humanos, quer da população que integra. Pronto, o que é que diferencia isto portanto, por um lado, a missão, não é? O compromisso social, o sentido da justiça social, o cumprimento da sustentabilidade. Pronto, isto para terminar um pouquinho uma visão mais esquemática destas questões da economia social. E chegado aqui, nós vemos a missão é clara, não é? A missão da economia social é clara. A dificuldade é depois, de facto, pormos isto tudo em prática, não é? Porque nós somos perfeitos, não é? Nós homens somos perfeitos. Nós até o sol aproveitamos bem, e tornamos-lo energia, tornamos-lo na nossa riqueza também, a nossa saúde, etc. Portanto, damos ordem ao ar que respiramos, por exemplo, não é? Porque ele entra e cá dentro a gente dá-lhe ordem e depois pomos-nos todos a funcionar. Portanto, somos muito complexos. Isto é muito complicado. Cada uma das nossas cabeças está, de certeza, a ouvir aquilo que eu estou a dizer de uma forma diferente. Cada um está a captar uma mensagem. Pronto, outros estarão a dizer, não estás a dizer nada de novo, paciência. Mas pronto, há sempre alguma coisa, não é? Quando nós estamos a falar. E eu preocupa-me, ou melhor, vou falar sobretudo numa preocupação, que é, neste momento, nós temos muitos recursos. Se nós formos aos anos 70 em Portugal, faltavam
creches, faltava o Serviço Nacional de Saúde, faltavam instituições para idosos. Nós sabemos que faltava e lutou-se e trabalhou-se, ainda bem, e vamos continuar a fazê-lo, por criaram-se mecanismos, as pessoas envolveram-se mais, comprometeram-se, corresponsabilizaram-se muito mais e, de facto, criou-se muitas organizações e criaram-se muitas redes de organizações. Temos as comissões de proteção, temos as redes sociais, temos essas coisas todas, que precisamos delas, porque de outra maneira nós também não nos entendíamos, não é? E criámos modelos também. E era isto que eu agora... é isto que às vezes me faz pensar hoje. É que nós tivemos que criar modelos, mas ninguém cabe em nenhum modelo. De certeza que nenhum de vocês cabe em nenhum modelo. E muitas vezes, o que é que acontece? Nós... Eu digo sempre nós porque eu sinto-me também com esta responsabilidade sempre, portanto não quero que sintam que estou a falar como estando do lado de cá, não, eu estou aqui, portanto nós temos muito a tendência para querer pôr o parceiro nesses modelos, não é? Não está bem, não pode estar, então vai para uma instituição. Pronto, há muitos modelos. Por outro lado, vocês sabem que existem protocolos, para tudo existem fichas de sinalização, que são necessárias. Não estou a dizer que não são necessárias. Que são necessárias. Só que depois também acontece uma coisa, que é, preenchem-se todas as fichas ficaram preenchidas e eu fiquei sentada, porque já não posso fazer mais. Não posso fazer mais. O idoso não se consegue, porque não entra nos parâmetros do tal modelo, a criança também não, mas pronto. Temos que estar atentos numa questão. Não vamos criar agora uma sociedade em que os técnicos ficam sossegados por trás da assinatura desses modelos. Quem trabalha comigo sabe que eu digo isto muitas vezes. Porquê? Porque eu assinei tudo e resolvi tudo, menos o problema que precisava de resolver da pessoa. Não, minha gente, a gente o que precisa é de se sentar à mesa e partir a louça em cima da mesa e dizer: o que eu preciso é de resolver o problema desta família, desta comunidade, desta pessoa. Eu preciso, de facto, eu preciso de me socorrer daquela lei, preciso de me socorrer deste modelo e tal. Porquê? Porque não há nenhum que sirva àquela pessoa, porque também não há nenhum que me sirva a mim. Todos nós somos fora de lei. Todos nós somos fora de lei. Não há. Portanto, as leis são referências para cumprir ou para percebermos por onde é que temos que ir. São caminhos. Os modelos são referências. Portanto, os serviços não são gavetas, não é? Nem ninguém cabe em nenhuma gaveta. Isto é uma questão que me tem acompanhado sempre. Porque, de facto, sinto que, se às vezes não tivermos atenção permanente, nós começamos a ficar sossegados por trás dos modelos criados, por trás das respostas criadas, e que ainda bem que foram criadas, porque senão não tínhamos sequer respostas, não é? Senão nem sequer as podíamos melhorar. Se não houver resposta, não podemos melhorar. Portanto, desculpem. Portanto, é assim, as comunidades, isto para chegar àquilo que eu estava agora a dizer, as comunidades têm formas motivacionais, afetos, as comunidades e as pessoas, porque
as pessoas é que integram as comunidades, têm a forma de se organizar, de se relacionar, e nós temos que saber olhar. Eu estou a olhar para uma pessoa e tenho que perceber de onde é que ela é. Eu não posso estar a ouvir uma pessoa a tentar resolver o problema se eu não perceber de onde ela é. Se ela é daqui do centro da cidade, se ela é de Sestelo, dos Arcos de Valdevez, ou se é de Alvarães, ou se é da Amadora. Eu tenho que perceber de onde é que é aquela pessoa. Eu tenho que perceber de que comunidade. E as organizações de economia social têm essa possibilidade. As comunidades são promotoras das suas capacidades, das suas competências, das suas habilidades, resolvem os seus problemas à sua maneira. Nós precisamos muitas vezes de perceber como é que aquela comunidade resolve determinados problemas. E são, portanto, criadores de espaços e organizações onde cada um potencia o seu melhor, que eu costumo dizer. Uma escola é uma oportunidade, é um espaço onde eu trabalho aquilo que eu de melhor tenho, porque se eu trabalho as minhas competências, melhoro, porque se eu não tiver saúde, se eu não conseguir ouvir, se eu não conseguir ver, se eu não estiver interessado, eu não vou aprender nada, não há ninguém que aprenda nada, não é? Portanto, são oportunidades, as escolas, tudo isto são espaços, são oportunidades. E não foi por acaso que eu fui buscar esta fotografia da Procissão ao Mar. Porquê? Porque a comunidade pescatória, os pescadores, são de facto uma comunidade que forma um todo profissional. Há muitos grupos profissionais, mas este é um muito marcado. E então, aqui estão de facto, como eles põem na altura da Senhora da Agonia, os seus afetos, como entregam os seus medos, as suas preces, as suas expectativas a alguém, à Senhora da Agonia, e por acaso ainda há pouco tempo falava porque a maioria das pessoas que eu conheço que foram pescadores, quando por qualquer razão deixam de poder ir ao mar, mas ainda estão em idade ativa, é um sofrimento muito grande e é uma dificuldade muito grande para conseguir uma atividade em que eles se sintam como pertencem, em que eles se sintam, desde o tipo de conversa, do tipo de trabalho, o mar é de facto alguma coisa que os fascina, não é? Aquilo que para nós assusta, porque de facto é um trabalho, coisa, para eles fascina-nos, é o que eles querem. E de facto é uma comunidade que em si se sente como corresponsável uns dos outros. E aqui de facto na Senhora da Agonia eles põem também a festa, não é? À sua maneira, ao seu gosto, e é lá que o seu património intangível também se expressa e é lá que portanto, que eles vão resolver. E agora, só um bocadinho mais já estou quase a acabar. Que é, pronto, isto é só para perceber que de facto isto são a economia social, não é? São os dois lados da mesma moeda, porque somos pessoas. Eu ali, portanto, o tal terceiro setor, que tem as organizações de economia social, cooperativas, associações, mutualidades, etc., que tem as organizações de solidariedade, as IPSS, portanto, que têm outra forma de ser, tem a economia informal, a economia de vizinhança, a economia familiar também, e nós às vezes esquecemos que, por exemplo, se alguém fica com os nossos filhos ao fim da tarde, mesmo que não de forma gratuita, portanto eu não estou a falar sequer, é uma riqueza muito grande, não é? Portanto, é uma economia informal. Portanto, a economia de sombra, não estou a falar da economia de crime, eu a economia de crime costumo pô-la no primeiro setor, no setor lucrativo, mas nem sei onde é que é de pôr muito bem. Pronto, é só para dizer que estou a falar de uma economia que de facto não se vê. Mas, porquê? Porque também não é obrigada, as pessoas não são obrigadas a uma taxa, a estar representadas na autoridade tributária, mas fazem pequenos serviços, têm pequenas atividades para sobreviverem, e nós sabemos que em alturas de crise é mesmo assim, não é? As pessoas não estão
a fugir, não estou aqui a dizer que é uma forma de se fugir à economia e aos impostos, falando aquilo que nos dói, mas de facto é uma forma também das pessoas resolverem muitos dos seus problemas. Portanto, o terceiro setor é de facto os dois lados da mesma moeda, é de pessoas para pessoas. Claro que o primeiro e o segundo, o primeiro aqui é o setor lucrativo, mercado, foi o primeiro que existiu, depois veio o setor o setor de mercado, foi o primeiro que existiu, mas sempre com as tais organizações, os albergues, etc. Pronto, e todas. E sabemos que depois os poderes públicos estruturaram-se muito mais tarde, não é? Portanto, começaram muito mais tarde a dar sustentabilidade a todas as políticas de redistribuição e etc. E a todo o que nós hoje vimos. E agora, isto é um pouco também para nós pensarmos, eu não vou responder a nada disto, mas enquanto dirigente, como é que eu me comporto numa organização? Com os meus pares, com a comunidade que me acolheu, porque de facto eu tenho ali uma organização, a comunidade também me acolhe, também me acarinha, também me apoia, e eu, portanto, estou ao seu serviço, com a equipa que eu dirijo. Será que eu tenho atenção às pessoas, aos seus talentos, às suas capacidades, às pessoas? E enquanto colaborador, como é que eu me comporto? Com os meus pares, com uma relação mais humana com os beneficiários do serviço. E aqui, estas questões da humanização, eu já estou mesmo a acabar, desculpem lá, estar a demorar mais do que eu pensava. Mas estas questões da humanização é de facto, como eu há bocado vos estava a dizer, aquilo que mais me preocupa hoje. Porque corremos o risco, eu acredito que não, porque estamos todos preocupados, mas corremos o risco de nos aconchegarmos por trás dos modelos. E, de facto, os problemas ficam por resolver. Portanto, temos que continuar a idealizar, como eu comecei, não é? Portanto, porque o óbvio, quando eu digo o óbvio, portanto, que a economia social e que é de todos e para todos, é óbvio, mas não é fácil. Não é fácil precisamente porque nós não podemos também mercantilizar todas estas respostas. Nós não podemos criá-las e adaptá-las. Ou melhor, temos que as adaptar a cada situação. E eu penso muitas vezes, por exemplo, numa altura em que agora que estamos, isto é precisamente honra aos teus velhos, não é? Eu estou a pensar na altura em que eu estou mais frágil, porque é evidente que a certa altura, por mais que a nossa juventude queira parecer, o nosso corpo trai-nos, a nossa cabeça trai-nos e nós estamos a envelhecer, não é? Pronto. E, de repente, eu tenho que ir para uma instituição, deixo a comunidade, a minha junta de freguesia, o cafezinho ao pé da minha porta, etc. Deixo o cheiro da minha mobília, o cheiro da minha comida, deixo as pessoas que às vezes me telefonavam àquela hora porque sabiam e tal. Há muitas perdas e vou para uma instituição onde tenho que me confrontar, tenho que conviver com 40 pessoas. Às tantas tenho que comer à beira de quem não me apetecia naquela hora. Isto é uma coisa que sempre me questionou muito e eu costumo dar muito este exemplo. Eu que estou no meu trabalho, que estou na minha atividade, que estou bem, tenho o meu ordenado ao fim do mês e às vezes chego a casa ao fim do dia e estou mesmo descompensada, vou comer chocolate porque estou mesmo descompensada. Mas se eu estiver numa instituição, às tantas já não posso fazer isto, não é? Ou, por exemplo, as pessoas
Também é um exemplo que eu ouço muito. Há aquela pessoa, pá, que chatice, que não quer participar, vem uma pessoa para lhes dar ginástica ou movimentação, mobilidade, e ela não quer, pronto, e senta-se ali na janela e assim, e por que não? Ainda bem que ela ainda tem o seu quê da autonomia, de ser teimosa e de dizer, eu não quero agora estar a dançar, eu não me apetece agora, logo se me apetecer. Deixem-me estar à janela, deixem-me estar a ver, deixem-me ir para o quintal. Isto é nós respeitarmos a autonomia da pessoa, o bocadinho que a pessoa ainda tem da autonomia. Eu questiono porquê? Porque é muito difícil nas organizações, muitas vezes, nós conseguirmos esta questão da humanização, não é? Eu fui buscar estas 2 fotografias, que são fotografias de autores, não estarão muito bem, mas é assim. Eu penso que vocês saberão, que não sei se se percebe, pronto, porque um riacho que faz espelho. Isto, pronto, cada um de nós olha e vê qualquer coisa que o outro não vê, não é? Ali é um professor que está numa escola onde existem também animais e galinhas e que está precisamente a trabalhar com os meninos. Com a galinha, que neste caso é a galinha, eu achei aquela fotografia muito bonita, porque não podemos esquecer este nosso espaço dos afetos, ao nível das organizações de economia social, que é, portanto, elas são criadas porque são necessárias, mas elas podem ser reinventadas sempre. E o pessoal precisa de estar em permanente idealização também e reinvenção. Precisa de espaços para parar, porque quem trabalha nestas organizações, eu estou aqui a ver muitas pessoas que trabalham, sabe que é tensão atrás de tensão, problema atrás de problema. Porquê? Porque estamos a trabalhar com pessoas, não é? Portanto, as pessoas vêm ter comigo porque precisam de alguma coisa, não é? E muitas vezes precisam de alguma coisa que lhes dói e que é difícil descobrirmos. E depois essa descoberta é difícil, portanto, é um trabalho pesado, é um trabalho. Portanto, as pessoas que trabalham neste tipo de organizações precisam muito de ter momentos de paragem, de pensar naquilo que estão a fazer, ou então não pensar nada. Eu, quando dei aulas, de vez em quando ainda dou, mas eu falava muito para os meus alunos, na altura em que eles iam fazer jantares, vão fazer os jantares. Vocês vão aprender muito mais do que aprendem às tantas no que eu vos disse hoje. Porque é um momento sem contrapartidas, em que nós somos aquilo, não é? Nos momentos de lazer e de brincadeira, nós somos aquilo que somos. Não há contrapartidas de parte a parte. Portanto, e estes momentos de paragem são fundamentais para quem trabalha com pessoas, para quem é professor, para quem trabalha nestas organizações, para quem é médico, para quem é enfermeiro. Todas as pessoas que trabalham com pessoas precisam muito de parar, de fazer supervisão, de fazer, pronto, seja em termos de pensar naquilo que estão a fazer, seja em termos de brincar, simplesmente, e não fazer mais nada. E eu agora vou-vos só, pronto, penso que perceberam bem porque é que eu fui buscar estas 2 fotografias, e eu vou-vos só deixar agora aqui com uma frase que me tocou e que por acaso veio mesmo no momento certo, do António Damasio, num dos seus livros, O Sentir e Saber, com certeza vocês conhecerão, mas que diz precisamente: o universo dos afetos, as experiências de sentimentos resultantes das pulsões, das motivações e das emoções, constitui o alicerce para essa inteligência mais elevada que as mentes conscientes vieram gradualmente a desenvolver, a expandir e a impor. Foi tanto uma fonte como um instrumento no desenvolvimento da autonomia gradual que os seres humanos conquistaram. É tempo de reconhecer esses factos. Ele estava aqui a falar até das tecnologias mas eu achei que de facto, vieste mesmo
a calhar para me ajudar a acabar a minha intervenção, porque é disto que se trata. Neste momento, se queremos de facto enriquecer e se queremos melhorar, nós podemos fazê-lo e temos que o fazer. É pensar na humanização, na requalificação permanente dos serviços. Não é fácil, é óbvio, mas não é fácil. Mas faz-se. E desculpem lá, falei demais. Bem, doutora Manuela, como eu sabia, eu bem disse que nós íamos viajar pelo mundo da economia social. Acho que realmente esta noite foi a primeira palestra e realmente viajamos pela economia social e acho que se foi aqui levantando algumas questões essenciais que serão, no meu entender, a semente lançada hoje, a primeira em terra fértil. A partir daqui teremos uma série de palestras que serão a continuidade deste trabalho que iniciamos. E agora eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão para fazer. Não, acho que não. Eu já estou a ver ali uma mão levantada e, portanto, vou... Muito obrigado, doutora Manuela. Como viajante, então, neste périplo pelo mundo da economia social, considero-me um felizardo porque quando trabalhávamos anos a fio na mesma causa comum, tive a oportunidade de lhe aprender o seu raciocínio, a sua reflexão e a sua praxis. Quando há bocadinho começou por pôr em paralelo o resultado e os princípios da Revolução Francesa e ao que corresponde no século XXI a liberdade, a igualdade e a fraternidade, esqueceu-se, ou então não sei se terá ou não cabimento aqui. E a doutrina social da Igreja, com a sua Carta Magna a Rerum Novarum, não tem nada a dizer relativamente à economia social? É que uma grande parte das instituições do setor da economia social, como sabem muito bem, são instituições ligadas à Igreja. E no nosso distrito é caso de assinalável referência, não é? E todas elas têm naturalmente como guião e filosofia de ação o que a doutrina social da Igreja protagoniza também relativamente a estas questões da economia social. Se puder, muito bem, se não puder, a Fundação deveria, em meu modesto entender, encontrar uma alternativa para também ouvirmos quem de direito e devidamente abalizado para nos falar sobre a resposta que a própria Igreja tem enquanto entidade também corresponsável na gestão das respostas que efetivamente urge serem dimensionadas. Segunda questão, é interessante, e já lhe conhecia efetivamente o seu pensamento sobre isso, ouvi-la falar relativamente à postura que todos nós, e quando fala em todos nós, está naturalmente a incluir os agentes da administração central descentralizada. Concretamente, todo o pessoal técnico dos Centros Distritais de Segurança Social na sua relação com as IPSS. É completamente diferente, e sabe que é verdade, o seu pensamento da prática, da generalidade dos outros técnicos que abordam as instituições.
porque de facto, lamentavelmente, custa-lhes entender que as instituições gozam efetivamente de uma autonomia em relação ao próprio Estado. O Estado tem apenas que se certificar em que é que e como é que os dinheiros que canaliza para lá são efetivamente geridos e nada mais. Muitas das vezes, e para não gastar muito mais tempo e para não prender mais o auditório relativamente a isto, era interessante que essa reflexão também se fizesse ad intra. E se quiser também, e as instituições ficariam naturalmente gratas se disponibilizar também para fazer idêntica ação igual a esta que está aqui a fazer para nós. Porque senão, e termino com um adágio latino, que o nosso Camilo Castelo Branco traduziu muito bem, e depois alguém lhe acrescentou muito bem ainda mais o resto que faltava. O Camilo, ou melhor dizendo, o adágio latino diz abissus abissum invocat. Isto tem a ver com a sensação de vertigens que nós temos quando colocados no alto de um monte ou de um penhasco qualquer, olhamos cá para baixo e naturalmente sentimos-nos atraídos para. Ou seja, o abismo atrai para o abismo. E alguém, meditando nisto, acrescentou na razão inversa do quadrado da estupidez. Fico-me por aqui e agradeço-lhe imenso esta oportunidade que me deu de eu próprio também promover a minha própria autorreciclagem, porque há 10 anos já afastado formalmente, não de facto, mas formalmente das andanças destas questões das instituições, fica bem também de vez em quando ouvir e encontrarmos de facto. Há algum tempo não nos víamos, mas valeu a pena o percurso que fizemos. Muito obrigado. Pronto, até agradeço o Manel ter falado na questão da Igreja. Eu, por acaso, talvez me tenha esquecido quando falei dos ideários filosóficos e dos ideários, quando falei até do social-cristianismo, ou se não falei, passou-me, porque de facto é assim, nós sabemos que a Igreja tem um papel fundamental, isso e aqui não era de facto o objeto da intervenção, mas fez bem em ter falado nisso. E de facto a Igreja e o ideário católico e cristão, etc., e outras igrejas, estiveram também na base da construção de todas estas organizações. Quando falei nisso, portanto, de facto, não cabia naquele quadro, porque naquele quadro tinha 3 grandes ideias só. A Igreja deu, em termos de ideário, não é? De sustentação a toda esta evolução. Mas fez bem ter falado, porque é um pilar aqui no nosso distrito muito importante. Não só no nosso distrito e não só em Portugal, não é? Estou a falar agora em termos de organizações de economia social. Sobretudo das organizações de particular solidariedade social. Não é? Não estou a falar cooperativas nem associações, são outros, costumam ter outros fundadores, mas de facto a Igreja tem agarrado as instituições particulares de solidariedade social. E ultimamente com o Papa Francisco nem se fala. Ora, uma questão que surgiu via online. A doutora Manuela abordou a questão de valores da economia social, como respeito, justiça social, cidadania, solidariedade. Assumindo que a escola é o espelho da sociedade e que os valores sociais são como as sementes, que apenas podem ser colhidas depois de muito trabalho, questiono: de que forma pode a educação ser uma mais-valia para a humanização da economia social?
É assim, eu não vinha aqui para dar respostas, era para pôr muitas perguntas, para pôr toda a gente a pensar. E, portanto, não estou preocupada com essa pergunta. Tenho ali professoras de nascença, eu nasci com nascença, mas há professores de nascença que às tantas tiveram experiências ricas. Eu tive mais ao nível do ensino superior, muito ricas também. Gosto muito de trabalhar com alunos, muito. É assim, eu não tenho realmente resposta, mas eu muitas vezes começo as minhas aulas a perguntar: o que é que vocês querem ouvir? O que é que vocês acham que vão ouvir sobre isto? E eu penso que uma das questões está aqui, que é, eu tenho que perceber o que é que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto precisa ouvir. Era o mesmo que eu agora estar aqui a falar. É a mesma coisa, porque eu estava e eu ia olhando para as vossas caras. Para quê? Porque se eu começasse a ver, bem, as pessoas já estão a olhar para o relógio, já estão não sei o quê, deixa-me acabar isto rapidamente, porque senão, pronto. Mas a gente vai vendo, e vai vendo se a pessoa está ou não está a ouvir, se está a ouvir, pronto. E os alunos é a mesma coisa, não é? Quer dizer, eu tenho que perceber muito bem quem é que eu tenho à minha frente. É evidente que um professor, e isso quer arte, também tem outras... está muitas vezes espartilhado por outras responsabilidades, assim como qualquer pessoa que trabalha em instituições particulares de solidariedade social ou noutro tipo de organizações. Mas este olhar, quem é o aluno que está à minha frente, não era por acaso que aquele professor estava com aquela galinha, estava a tentar, de certeza, falar ou mostrar, ou então acariciar somente a galinha e os alunos a ver e a acariciá-la também, outras galinhas. Pronto, não é? Agora, para mim, é uma questão fundamental. É o começar na sala de aula, a partir do momento em que eu chego, perceber quem é que entra na porta, como é que entra, se entra com vontade, se entra cansado, se entra... Eu tenho que ver a pessoa a partir do momento em que ela entra na porta, como é que ela brinca, como é que ela... E depois, de facto, tenho que tentar passar a mensagem daquilo que é essencial em termos da sua formação, não é? Mas recebendo também o feedback. Porque se fica só uma entrega, então também estou a entregar um modelo, nem sei se o modelo depois acertou ou não no pacote, não é? Pronto, para mim esta questão da relação e da atenção, quem é que está à minha frente, é muito importante. Isto também é óbvio, mas é difícil. E para um professor também será muito difícil, não é? De fazer. Mas é assim, é este estar permanente, com atenção e com vontade de ser professor. E com gosto de ser professor. Mais alguma questão? Então tenho eu uma. Fui ouvindo-a e fui tirando aqui algumas notas. Portanto, tinha duas questões. E acabou de lançar na área da pedagogia, da educação, e a minha questão tinha a ver que falámos de valores, não é? Da economia social. Falámos do bem, falámos do desenvolvimento, falámos da solidariedade, falámos em equidade, falámos em humanização. Eu sou muito apologista da humanização da economia social. E, neste sentido, ouvindo todo o contributo de hoje à noite, pergunto-me muitas vezes, lançamos hoje a primeira pedra, perante organizações que infelizmente passaram um ano e tal de pandemia extremamente complicado, que ainda hoje estão a viver. Estamos a falar de pessoas que se refugiaram, muitas delas, dentro das próprias instituições, em detrimento da sua vida pessoal, familiar, que também são um outro ambiente importante. E a minha pergunta é, como humanizamos as organizações ligadas à terceira idade? Numa perspectiva
perspectiva dinâmica da alteração, que surgiu, nenhum de nós contava, que mudou as nossas vidas até só por o simples facto que hoje isto é a mesma coisa que vestirmos uma blusa. E a minha questão é, eu acho que faz todo sentido e só assim que poderemos mudar a nossa sociedade é humanizando a economia e acreditando que ela faz toda a diferença. E agora eu gostaria de ver para si, perante tudo que está diretamente ligado e que houve muitas instituições, muito mais do que eu hoje, o que é que para si acha que seria para nós, que todos nós temos nossa responsabilidade na sociedade e que devemos contribuir e ajudar estas instituições hoje? Qual seria, portanto, a primeira pedra? Essa é uma das questões. E a outra questão, falou em sustentabilidade. E, então, como é que as organizações da economia social devem agir para serem sustentáveis? Pronto. Pode ser. É assim. Não resolver, mas estou serena com isso. Isso dá-me serenidade, o saber que não vou resolver, A intranquilidade é a gente não parar, não é? E é isso que agora a Sandrina também estava a fazer. Agora, resolver não vou. Agora, quando me fala nas instituições de caridade, pronto, acho que sim, que é honra aos teus velhos. As pessoas que entram numa instituição, pergunto-lhes o que é que elas querem, quem são. Porque tivemos muitas vezes discussões em instituições, e instituições porquê? Porque os técnicos e bem estavam preocupados em questões alimentares e não sei o quê, porque depois as pessoas já à noite depois querem o pão, depois querem não sei o quê, porque não podem e tal, e um dia, por acaso, houve um médico que disse, isto é um exemplo, quem é que lhes disse que elas não podem comer pão à noite? Porque são diabéticos, e então? Quem é que lhes disse que não pode comer? Quer dizer, não é? As pessoas às vezes também... E pergunto, porquê? Há aquelas pessoas, por exemplo, que só querem batatas. Porque toda a vida era aquilo e é aquilo que lhes está bem. Qual é o problema? Porque é que onde tem marca, ela depois tem que comer um bife ou que tem que comer qualquer coisa? Ela não quer, não... Pronto. E, sobretudo, pronto, porque falou em idosos, eu acho que é o grau, vamos-lhes dando aquilo que eu há bocado estava a dizer, porque isso tem-me sensibilidade muito com experiências que tenho vivido. Vamos deixando que a pessoa, o pouca autonomia que tem, nem que seja ir de andarilho de 2 ou 3 metros, que o faça. Porque eu conheci instituições, foi há muitos anos, com certeza agora trabalharam melhor, em que eu conheci uma vez uma instituição, que foi para lá um senhor, que eu nem sabia como ele conseguia andar, mas ele andava sem nada, completamente arrastado, com as pernas todas as coisas, já era idoso. E chegou à instituição e puseram numa cadeira de rodas. Quer dizer, o senhor de facto não durou muito tempo. Pode ter sido ou não por isso, mas não durou. Ele durou talvez uns 15 dias dentro da instituição. Dentro da instituição e na vida. Porque, quer dizer, para andar depressa, mas porquê que aquele senhor tinha que andar depressa? Porque qual era a pressa dele chegar, fosse onde fosse? Portanto, isto são exemplos, às tantas, podem-vos parecer muito... mas não, estas coisas acontecem, estas coisas existem. Muitas vezes o pessoal também está cansado, tem que garantir higiene, tem que garantir questões que temos que resolver isto. Perceber que aquela pessoa ainda anda, ainda bem que ainda anda. Devagarinho, não tem pressa, de certeza, de coisa. Portanto, e nós às tantas vamos ter, nós enquanto colaboradores e que estamos, vamos ter que perceber, eu é que tenho que respeitar o tempo daquela pessoa. Aqui o voluntariado, não há dúvida que é muito importante, não é? Porque, de facto, eu não posso pagar um profissional para estar, por exemplo, a ler a Bíblia ao pé de uma pessoa.
posso, porque aí não há sustentabilidade, estava a falar, não há sustentabilidade em nenhuma instituição que tenha um exército de pessoas para ler o jornal, para levar a pessoa ao jardim. Esse dinheiro, esse tipo de serviços, não há possibilidade de os pagar. Aí não há sustentabilidade se alguma instituição o fizer, não é? Agora, uma vez eu assisti a uma senhora que estava, por acaso estava em casa, e a senhora estava na cama e tinha uma pessoa ao lado, já lhe tinha lido o jornal, já lhe tinha lido a Bíblia, já nem sei depois o que é que estava a ler, depois ia rezar o terço. Não há dinheiro capaz de pagar numa instituição, não é? Nem numa instituição, nem em lado nenhum, porque isto também era uma voluntária que estava lá. Portanto, agora, estou a falar destas pequenas coisas, mas são pequenas grandes, não é? Porque a pessoa, a pouca autonomia que eu tenha é muita, porque é aquela que eu tenho que pôr em marcha, porque senão eu vou perdê-la, não é? Quanto menos eu treinar a minha energia, mais eu a perco, não é? E isso é logo para quem trabalha. Agora, mais uma vez eu digo, é um trabalho muito pesado, portanto as direções de facto das instituições têm que perceber que as pessoas precisam de parar. E por acaso falou nisso, e as reuniões que eu tive que ter, sobretudo até por causa da rede social e assim, com instituições, por causa de pares, todos eles diziam: eu tenho o pessoal exausto agora e não sei o que fazer, porque as pessoas de facto estão exaustas. Porquê? Porque depois um cai doente, depois um está com a Covid, a família tem que ir para casa, depois as pessoas nem sempre conseguem pôr quem os substitua, não têm essa capacidade, ou também não se arranja assim uma pessoa do dia para a noite, e as pessoas diziam mesmo, as instituições: eu tenho pessoal exausto e não tenho, e eles próprios. Muitos dirigentes passaram a estar lá a acompanhar serviços de apoio domiciliário e tal, porque não havia outros e tal, mas eles próprios estão exaustos, cansados. Isto é, como eu digo, trabalhar com pessoas é muito cansativo, não é? Porque precisamos estar presentes. Eu não vou tratar de uma pessoa e dizer-lhe que me dói a cabeça, olha, hoje até nem me apetece fazer isto porque estou mal disposta, não é? Quer dizer, a gente faz das tripas coração e está tudo bem. Ou então um professor que está numa sala de aula a fazer que dói a cabeça, não dá, não pode ser. Portanto, toda a gente que trabalha com pessoas tem que estar bem, tem que estar presente. E isto é para mim uma coisa fundamental, porque eu também sou humana, não é? Não podemos se ultrapassar a nossa fronteira, mas às vezes até ultrapassamos assim um bocadinho. Quem é professor, ou quem trabalha no social sabe, não é? Portanto, não vamos dizer à pessoa: olha, venha cá amanhã que eu hoje dói-me a cabeça. Não é? E a sustentabilidade é assim. É criar isso aí, até já, não sei se alguma vez estivemos em alturas que nos tenhamos encontrado, mas há pequenas atividades que de facto as instituições podem e até devem desenvolver, precisamente para que depois os excedentes vão colmatar as dificuldades, porque eu sei que há instituições que de facto vivem com grande dificuldade e cai uma porta e nem sequer tem dinheiro para pôr a porta em condições. Também muitas vezes há determinadas atividades que entram em conflito ou qualquer coisa, portanto vamos ter que ter arte todos e pensar. O importante é a gente não parar, e não paramos, porque senão não estávamos aqui a esta hora, não é? Isso é que eu acho que é importante. E a Sandrina, que é uma lutadora. Olá, boa noite. Há bocadinho falou-se das escolas, o que é que a escola poderia fazer, e foi lançado aqui uns olhares, porque de facto estamos aqui muitos professores. Eu também sou professora, sou do ensino secundário,
E é muito interessante porque é exatamente uma faixa etária onde os miúdos estão muito sensibilizados para estas questões dos nossos velhos. Porque entre os 14 e os 17 anos, que é exatamente a idade em que eles estão no secundário, eles têm os seus velhos em casa, normalmente, e nós testemunhamos às vezes o sofrimento que estes jovens têm, porque é nestas idades exatamente que muitas vezes os seus velhos acabam por morrer, por falecer, e nós vemos essa tristeza, assim como vemos a grande alegria da experiência que eles nos passam, do contacto que têm com os seus avós, e isso é extremamente gratificante. Eles ensinam-nos muita coisa e nós aprendemos muita coisa com eles. Agora, o que é que a escola pode fazer? A escola já está a fazer alguma coisa. Portanto, temos já no nosso currículo uma disciplina transversal, que é a disciplina da cidadania, e nós, professores, mesmo sem grande formação nessa área, porque a grande maioria dos professores não a têm, não é? Passamos muitas mensagens neste sentido, não é? De honrar os seus velhos. Agora, há outras coisas que podem fazer. Eu lembrei-me agora e tenho aqui uma ideia. Por que não a Câmara e estas instituições, portanto as escolas, criarem, por exemplo, mecanismos para porem os nossos jovens em solidariedade social? E eles estão extremamente desocupados durante as férias. Eu faço muita confusão. Os miúdos estão em casa, ou vão para a praia, ou vão para os cafés, e nós não temos em Portugal o hábito de criar nestes jovens esta noção da solidariedade, do voluntariado. Por que não criar aqui um mecanismo qualquer? E eu tenho a certeza que a grande maioria aderiria, pô-los nas férias a fazer voluntariado nestas instituições. Era extremamente educativo e podia ser uma ótima solução. Eu até porque para a semana vem de facto um colega e amigo e que é professor na Universidade do Minho e que vai falar políticas mais, pronto, e vai falar precisamente também da escola e do service learning, que é precisamente os estudantes vão aprender em contexto prático, não é? E trazer, seja em instituições, seja onde for, não é? Ou empresas, seja onde for. Mas vão aprender e depois são eles que vão quase como que construir a aprendizagem. Pronto. Lá está, temos que estar permanentemente a perceber, não é, para onde é que temos que ir. Portanto, eu também, assim, não avancei muito, porque eu sei que ele vai falar para a semana sobre essas questões da educação e que tem sido, da educação e da aprendizagem, como é que as universidades, no caso dele, porque é a universidade, como é que ultrapassam os muros da universidade, como é que nós ultrapassamos os muros da escola e da universidade, porque de facto a escola é muito para além dos muros, não é? Nós sabemos, porque os problemas da sociedade atravessam a escola, tudo, portanto, e ele vai precisamente falar nisso. Pronto, Eu penso que seria bastante fácil implementar assim uma coisa dessas. Às vezes o que é difícil, pronto, é porque altera também uma cultura, às vezes, coisa, e nem sempre... pronto, é fácil, mas eu acho que sim, que temos é que estar sempre alerta, não é? E por acaso ele vai falar, o professor Orlando vai falar disso. Quase a terminar esta sessão, permitam-nos que agradeçamos a todos quanto a tornaram possível, em especial a doutora Manuela Coutinho, sem a qual a mesma não seria possível. A importância das políticas sociais nas instituições do terceiro setor será o segundo dos 12 temas de reflexão destas jornadas.
Assim, no próximo dia 25 de junho, aqui neste Museu de Artes Decorativas, vamos estar à conversa com o professor Dr. Orlando Petis, docente da Universidade do Minho, pelo que fica desde já o convite para que estejam presentes. Relembramos que, devido às limitações impostas pela pandemia, os lugares são limitados e a reserva dos mesmos será feita por ordem de inscrição através dos contactos da Fundação. Senhoras e senhores, para encerrar esta sessão, o Grupo Etnográfico de Ariosa com o tema Rosa Tirana. A todos, um bom fim de semana, honremos os nossos velhos. Açucena é tão vaidosa, tão modesto o Rosmaninho. Nossa aldeia de Ariosa, a mais bela do Alto Minho. Recostada aos seus pinheiros, onde o vento entoa um hino. Recordando os cancioneiros, canta a flor do verde pinho. Debruçada sobre o mar, como num imenso espelho. Se quer luzir ou folgar, veste o seu fato vermelho. O trabalho não a cansa e como o corpo lhe pede, reza, mas namora e dança na festa de São Mamede. Oh Rosa, tirana, oh Rosa, anda a cantar o malhão. Dança a Elvira de Ariosa e baila ao pai do ladrão. Já não sobes aos moinhos sobre a cabeça taleiga, mas cuidas com mil carinhos o jardim da tua veiga. Rapazes e raparigas da nossa terra formosa, cantai as vossas cantigas da nossa terra ariosa. Cantigas simples e belas, jamais alganhas do cor. Cheias de vida são elas, alma do nosso folclore. Rapazes e raparigas da nossa terra formosa, cantai as vossas cantigas da nossa terra ariosa. Rapazes e raparigas da nossa terra formosa, cantai as vossas cantigas da nossa terra ariosa.